Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos hoje então concluir a unidade temática 6 da apostila 2. Lembrando sempre que ter copiado os slides para o caderno é sempre bom, que vai facilitar na hora de estudar para uma posterior avaliação e também manter-se atualizado com o conteúdo da matéria. E todo e qualquer trabalho que você realize, mande para mim por e-mail, para que eu possa, então, contar como nota para o segundo bimestre. Vamos lá? Colégio Ari Quintela, sexto ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 6, Macedônia, conclusão. À medida que ampliava a extensão do império, Alexandre mantinha a política do seu pai de utilizar a diplomacia com os povos conquistados sempre que possível. Desejava conter o ódio e as rebeliões dos povos conquistados. Por isso, proibiu, por exemplo, a ocorrência de saques, roubos, pilhagens pelas tropas macedônicas. E para evitar o descontentamento dos seus soldados, antes de qualquer nova conquista, eram enviados emissários providenciando bebidas e alimentos para as comemorações que ocorriam após as vitórias das batalhas que eles travavam, Bom, as características do Império Macedônico. O exército e comerciantes se deslocavam para as rotas construídas por diversos povos no decorrer do tempo. O território era administrado de acordo com a estrutura já existente. Alexandre Magno difundiu a cultura grega pelos locais conquistados. Por todo o império circulavam moedas com o rosto de Alexandre Magno, como essa que nós estamos vendo aí embaixo. O comércio e as moedas uniam o império, contribuindo para a sua manutenção. Então, em todo o Império Macedônico era utilizado esta moeda com a imagem de Alexandre Magno. Difusão da cultura helênica. Elementos da cultura grega que influenciaram os macedônios nos seguintes aspectos: no idioma, o grego para todas as cidades-estados, a filosofia, a maneira de pensar, o teatro, a matemática, a astronomia e a botânica, estudo das plantas. Os macedônicos foram influenciados pelos gregos por causa da proximidade geográfica e dos contatos comerciais. Durante a expansão macedônica, cidades semelhantes à dos gregos foram construídas e centros de estudos da cultura helênica foram criados, como Alexandria. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, através da trilha do positivo, uma imagem, é um filminho sobre a Biblioteca de Alexandria, é bastante interessante. Bom, nos territórios conquistados pelos macedônicos, houve a divulgação da cultura helênica, sincretismo, a unificação das religiões, com a cultura dos povos dominados. Então, Alexandre respeitava a religião dos locais que ele conquistava. Como era importante conhecer a região conquistada, Alexandre levava cientistas e estudiosos nessas expedições. Fim do Império Macedônico. O Império Macedônico, que atingiu grandes proporções territoriais em um período considerado curto, do ano 334 a.C. a 323 a.C., como vimos, não durou muito tempo. Alexandre morreu de forma prematura, muito jovem, no ano 323 a.C., provavelmente acometido de tifo, que era uma doença muito comum nesta época. Como o imperador não deixou um sucessor, ele não se casou, os generais macedônicos passaram a disputar o controle das províncias do império, fator que acelerou a desintegração. Então, com isso, concluímos a nossa unidade temática 6.